Conosco em nossos estúdios temos aqui o pastor Uziel de Souza. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Ele é um dos representantes da LeaderSource, que trabalha com liderança, não é? Um instituto, um ministério que trabalha com liderança. Ele também é pastor da Igreja Batista Praia do Canto, na cidade de Vitória, e tem experiências interessantes para compartilhar conosco hoje. E o pastor Uziel esteve aqui em Lagoinha ministrando na reunião de pastores ao longo de todo o dia. E ele vai falar um pouco sobre isso que ele veio ministrar, vai compartilhar um pouco das suas experiências. Mas antes disso, a gente confere uma matéria feita pelo nosso repórter Marcos Vilar, que foi lá conferir essa palestra, né? Essa reunião com os pastores da Lagoinha. Assista aí. A Igreja Batista da Lagoinha, com o objetivo de treinar e capacitar para os desafios do cotidiano do ministério, semanalmente tem uma reunião para a sua equipe de pastores e obreiros. Pastor, qual a importância de reuniões e treinamentos para a equipe ministerial? Eu vejo como que é algo de suma importância, porque o conhecimento que nós estamos recebendo aqui através desse treinamento é algo que vai somar em muito na prática daquilo que nós fazemos no dia a dia, porque estamos lidando constantemente com pessoas que necessitam de orientações dentro da área de sexualidade, trabalhamos constantemente com famílias, com casais, e como o próprio apóstolo Paulo fala, escrevendo a Timóteo, nós precisamos nos apresentar aprovados como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Todos os dias são novos desafios, como esses treinamentos, mostrando, né, o mundo como que está tão diferente de anos para trás. Então nós precisamos ter um conhecimento maior para saber como lidar mais com as pessoas, como ensinar também nossos discípulos, líderes, a discipular e cuidarem de outros. Então tem que começar da gente, né? Aprendendo, revendo princípios de liderança, princípios de contextos cristãos, contexto do mundo, para saber como caminhar melhor e produzir mais para o nosso Deus. Este pastor reforça que as reuniões de treinamento são importantes para unificar a visão e a forma de trabalhar da equipe. Porque nas nuances do dia a dia, no aprendizado, daquilo que a gente tem a oferecer no ministério, é importante ter essa voz do líder, ter a importância de observar aquilo que o nosso próprio pastor trouxe para a gente ter a mesma visão para lidar com determinados tipos de assuntos. E tais assuntos, eles precisam ser bem difundidos, bem informados, para que todos nós, os pastores, possamos levar as ovelhas, o cuidado pastoral, com a informação correta, a maneira bíblica de se cuidar do rebanho, que não é nosso, o rebanho é de Deus. E hoje, de tudo um pouco, veio conferir a reunião ministerial da Igreja Batista da Lagoinha, que contou com a participação muito especial do pastor Uziel de Souza. Pela manhã nós trabalhamos com o tema O Século XXI, que é essa sociedade, o que ela pensa, como ela se percebe enquanto pessoas, seres humanos, valores. Falamos sobre o desafio que se representa para a igreja, o ser luz e sal nesse momento da história, uma vez que o ministério cristão, ele é o encontro de uma pessoa com o propósito de Deus para o seu tempo. E é quando uma pessoa vive os propósitos de Deus para o seu tempo que ele exerce a sua vida ministerial. E agora à tarde o tema é exclusivamente a teologia da sexualidade. O que seria isso? É o que é que nós encontramos na Escritura que possa fundamentar as nossas convicções sobre a sexualidade humana. Ele ainda faz um alerta sobre a importância dos pastores terem sempre um tempo de treinamento. Um treinamento desse é a oportunidade inversa, em que ele vai ser ministrado, ele vai receber, ele vai avaliar um conteúdo que recebe, e aquela história de afiar o machado. Quanto mais afiado o machado está, mais se corta a árvore com menos esforço. Portanto, é preciosíssimo, necessário, e um pastor que não se propõe a um tempo de reflexão e de treinamento que seja frequente em sua vida, perderá muito em seu ministério. Para Gustavo Bessa, atual coordenador da reunião, a igreja sempre teve a prática de investir nos seus pastores e obreiros. O pastor Márcio, houve uma época em que se reunia todos os dias com os pastores e obreiros, ele fez isso por anos a fio. Nós tivemos, há um tempo atrás, alguns anos, nós tínhamos um centro de formação de obreiros, o CFO,
e depois se transformou num seminário, num curso de teologia, que começou primeiramente voltado para a preparação e formação de pastores e obreiros da igreja. E as segundas-feiras tem sido esse tempo também. É o momento em que todos os pastores e obreiros da Igreja Batista da Lagoinha se reúnem, eles deixam os ministérios onde servem, os núcleos onde servem, e nos encontramos todos num só lugar para juntos termos comunhão, aprendemos uns com os outros, lemos a Bíblia juntos, ouvirmos alguma palestra juntos, assistimos a algum filme juntos, tudo isso com o propósito de contribuir mais para a formação desses pastores e obreiros. Muito bom, né? E melhor ainda fazer parte de uma equipe como essa, que realmente tem sido cada vez mais melhor capacitada para servir ao povo de Deus, não só lá na ponta, nas igrejas, mas seja através dos ministérios como a Rede Super, como a rádio, tantos ministérios que a Igreja da Lagoinha tem, né? Essa visão de vanguarda, né, pastor? Na sociedade pós-moderna, o senhor citou ali o século XXI, uma sociedade que os conceitos, valores, né, os princípios são totalmente diferentes de alguns anos atrás. A igreja precisa também ter essa visão de vanguarda, né, de estar... E aí eu digo igreja, eu não estou dizendo só a Igreja da Lagoinha, mas a igreja em geral, ela precisa se preocupar a avançar também no seu pastoreio, no seu serviço, né? Não há dúvida alguma, porque o papel da igreja como veículo do reino de Deus, manifestação do reino de Deus, só se cumpre se a igreja souber dialogar com o seu tempo. Ontem nós falávamos sobre isso e sempre me vem à mente o testemunho do Paulo, o apóstolo, a respeito de Davi, dizendo que ele viveu os propósitos de Deus para a sua geração. A igreja precisa ter um diálogo aberto com a sua sociedade, não ser apenas uma crítica dessa sociedade. Alguém que olha para a sociedade, aponta o que percebe ou pensa ser errado, mas não tem linguagem para conversar e convidar a sociedade a avaliar o mundo e a visão de mundo que o cristianismo oferece para nós. Porque, fundamentalmente, o cristianismo é um jeito de existir. O cristianismo é a existência de uma pessoa que percebe, sente e recebe de Deus a sua presença e a sua graça em Cristo. E isso muda profundamente as percepções que tem a respeito de si mesmo, do outro ser humano e do mundo ao seu redor. E isso é restaurador para nós e para a sociedade. A igreja tem essa missão. E a gente sabe que, conversando antes da gente entrar no ar, o senhor falava que o senhor atua bastante, não só na questão da liderança, mas também no que tange a questão de relacionamento familiar e também da sexualidade no século XXI. A gente tem visto a família ser bombardeada de várias formas, né? E com isso os relacionamentos familiares ficarem completamente desajustados. Da sua perspectiva, da sua experiência que o senhor tem, o que o senhor poderia dizer, então, para as famílias que nos assistem, né? Sejam frequentadores de igreja ou não, mas acerca de relacionamentos? Eu nasci numa família de 8 filhos, no interior de Minas, e lá em casa nós tínhamos uma casa comum naquela época, com um banheiro, uma televisão e, em algum tempo, um telefone chegou. Esse ambiente é um ambiente de interação intensa. Numa casa com 8 filhos, o casal, com um banheiro, ninguém pode viver ali em paz se não negociar. Uhum. Hoje a casa de cada família mudou muito. Nós temos famílias bem menores, em casa se comportam melhor essas famílias. Normalmente um banheiro para cada um? Muitas vezes é assim. Muitas vezes cada membro da família tem uma televisão, cada membro da família tem o seu computador e o seu celular. E a interação familiar acabou. Então, talvez a grande questão que hoje nos remeta a problemas na sexualidade, nos relacionamentos, no bloco anterior que falava de vida financeira, na vida financeira, é a ausência de uma família que se relaciona. Só abrindo um parênteses, quando o senhor fala sexualidade aqui, nós não estamos querendo dizer necessariamente só a parte sexual do marido com a mulher, mas a identidade sexual de cada indivíduo daquela família, né? Eu penso que seja isso. Sem dúvida alguma. A sexualidade tem a ver exatamente com isso, tem a ver com identidade. Ela tem uma relação íntima com a autoestima. Não há como a pessoa ter uma autoestima equilibrada sem o componente sexualidade estar nesse bojo. A família é o ambiente primeiro onde a gente estrutura a vida
para a partir dali construir. É como um edifício. O edifício, quantos andares ele vai ter, quanto peso ele suportará, será definido pela estrutura que foi feita para ele. A vida pessoal requer uma estrutura moral, uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional, e a partir dessa estrutura a gente constrói o indivíduo. Se essa estrutura é mal trabalhada, vai se passar a vida toda na busca de uma recuperação, e a vida é dolorosa. É nesse momento que o cristianismo é a resposta singular para a humanidade, porque fora do cristianismo a gente ficaria tentando equilibrar o edifício, escorar o edifício, mas o cristianismo nos fala do Deus que veio a nós e ele nos restaura. E essa restauração é uma restauração que vem de dentro para fora. Quer dizer, o próprio passado é ressignificado para nós. Não é à toa que o Paulo escreveu em Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, 17, que quando a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura, é uma nova criação, é a literalidade do texto, porque a gente é recuperado a partir disso. Penso que a família, ela precisa dessa percepção da necessidade de Deus, porque ela se perde facilmente na sua própria história. Ela faz um sacrifício enorme para comprar o seu lugar de morada própria e às vezes paga com muito custo isso, mas ela não aprende a viver como família ali dentro. Pastor, deixa eu até entrar nesse assunto com o senhor, porque antigamente, 30, 40 anos atrás, os moldes de famílias, o molde de família nunca foi o mesmo, mas existe sempre um padrão de família que tange uma nação, talvez como o Brasil a nossa. Nunca foi de alta sociedade, sempre foi aquela família batalhadora, trabalhadora, que talvez não tinha um pai que sabia dizer eu te amo para os filhos e vice-versa, mas que moravam dentro de uma casa, sempre ali batalhando junto, o pai chegava, sempre se via. Hoje nós estamos numa época completamente diferente, que é aquilo que o senhor disse, cada um tem a sua individualidade e também a tecnologia presente, onde as redes sociais está praticamente... São parte da família, né? Parte da família, tem, né, o Twitter, acho que alguém é um filho já, o Facebook é um irmão, então isso por diante. Isso tem se tornado um pouco a família um pouco antissocial. A gente vê reflexos de alguns traços da família brasileira sendo expressos hoje. A falta de eu te amo, então as pessoas cresceram um pouco amarguradas. Eu queria saber se você tem estudado sobre os reflexos daqui a 30, 40 anos que nós estamos vivendo hoje. O que isso, se não for modificado, vai causar daqui a 30, 40 anos nos nossos jovens?